Olá, boa tarde. São 4h08 e este é o Justiça Agora. Hoje tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. É a segunda do dia. A repórter Carla Lucena acompanha e ao vivo tem os detalhes pra gente. Boa tarde, Carla. Olá, Érica. Boa tarde para você, boa tarde a todos. E olha só, na sessão agora à tarde, os ministros concluíram o julgamento de um recurso que começou na sessão pela manhã. Esse recurso, ele trata sobre a responsabilidade do Estado em danos causados a terceiros por tabeliães e oficiais de registro, ou seja, os responsáveis pelos atendimentos nos cartórios. Esse recurso, ele chegou aqui no Supremo depois que o Estado de Santa Catarina questionou uma decisão do TJ do Estado que determinou que era obrigação do Estado ressarcir um cidadão. O que aconteceu com esse homem? A mulher dele morreu e a certidão de óbito veio com o nome errado e isso acabou atrapalhando e demorando o recebimento de pensão por morte no INSS que ele tinha direito. Aqui no STF, então, os ministros por maioria decidiram manter a decisão do TJ. Este caso, ele tem repercussão geral reconhecida e quando é assim, a decisão do STF não vale só para o caso de Santa Catarina, mas para todos os processos semelhantes julgados pelas instâncias inferiores. Então, os ministros concluíram que é obrigação do Estado ressarcir esses danos. Vamos ver alguns votos. O cidadão, ele não pode, ele está se valendo de um serviço de natureza pública, ele não pode viver em sociedade se ele não tiver os atos da sua vida civil todos objeto de registro. Enquanto dependemos de cartório e dependemos, é preciso que se afirme realmente a responsabilidade. Neste caso, temos pela circunstância de, como diz a ministra Rosa, em que uma pessoa, como neste caso, em que, por um ato equivocado que provoque danos no seu patrimônio de bens jurídicos, acabe ficando um longo tempo sem exercer os seus direitos. E olha só, ainda sobre este caso, os ministros, eles decidiram que é obrigação do Estado cobrar do cartório após ser condenado em ações como essas. E agora a sessão está no intervalo. Na volta, o Supremo vai começar a julgar 8 ações que questionam trechos da Lei de Responsabilidade Fiscal. O ministro-presidente, Dias Toffoli, ele explicou que hoje, sobre essas ações, vamos ter apenas as sustentações orais e o voto do relator fica, então, para a sessão de amanhã. E lembrando que a cobertura completa da sessão plenária de hoje você acompanha logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. E agora eu volto com você, Érica. Obrigada, Carla, pelas informações. E a Prefeitura do Rio interditou hoje o centro de treinamento do Flamengo, onde 10 atletas morreram vítimas de um incêndio com 10 jogadores da base do clube, né? O local funcionava sem alvará e sem habite-se. A medida atendeu a uma recomendação do Ministério Público Estadual, que após o incêndio no CT em Vargem Grande, supervisiona os órgãos na busca por soluções para o caso. O local foi fechado e o edital de interdição, publicado em 2017, foi novamente fixado no centro de treinamentos. Somente funcionários que trabalham em uma obra no local é que podem entrar no CT. O incêndio no centro de treinamento do Flamengo ocorreu no dia 8 deste mês, deixou 10 mortos e 3 feridos. E a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Barrica para combater o comércio de cigarros contrabandeados em São Paulo e também em Minas Gerais. As investigações duraram cerca de 6 meses. Hoje pela manhã foram cumpridos 11 mandados de prisão preventiva, 5 mandados de prisão temporária e 26 de busca e apreensão em cidades mineiras e do estado de São Paulo. O grupo importava mercadoria do Paraguai e tinha uma ampla rede de distribuição. Os transportadores levavam pequenas quantidades de cigarro para minimizar prejuízos em caso de apreensão da carga. Os criminosos movimentaram cerca de 130 milhões de reais e durante 5 anos acumularam um patrimônio que inclui carros de luxo, lanchas e imóveis. Com a deflagração de hoje, a quadrilha foi totalmente desarticulada. Os investigados vão responder por associação criminosa e contrabando. Podem pegar até 8 anos de prisão. O Justiça Agora fica por aqui, mas a gente tem um novo encontro logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá.